Vamos bater um papo com uma nova forma de se fazer compras de produtos da saúde. Nós já gravamos com a Suprevida lá no ano passado, no Medical Talks em setembro, e hoje eu tenho a grande satisfação de ter o Rodrigo aqui comigo de novo. Ele é fundador da Suprevida e ele vai, para aqueles novos que estão aqui com a gente e ainda não participaram dos nossos talks, ele vai nos contar um pouquinho o que é a Suprevida e o que faz a Suprevida. Rodrigo, obrigada por ter voltado aqui. Nós estamos nos encontrando 8 meses depois, né? Ali no meio da pandemia a gente se encontrou e agora de novo, mas eu queria que primeiro você se apresentasse, contasse um pouquinho para quem não conhece a história da Suprevida, como nasceu a Suprevida e o que faz a Suprevida. Tá bom. Bom, a Suprevida ela tem um foco no paciente crônico ou que está em recuperação em nível de autocuidado em casa, né? Então não é aquela pessoa que está precisando de uma estrutura de home care, ela já está melhor e ela sozinha ou com a família está no nível de autocuidado. A gente tem uma visão de que o sistema de saúde ele é muito focado no hospital, no médico, no laboratório diagnóstico e não nesse momento em casa, que é o momento que a maioria das pessoas fica mais tempo, assim, a gente espera. E a gente percebe que essa pessoa, ao chegar em casa, ela tem uma série de desafios, ela precisa lidar com um momento novo da vida dela, tem necessidades para manter a saúde dela, para se recuperar, e a gente vê que principalmente essas necessidades vão ser ou de informação sobre aquela condição de saúde, ou como é que ela lida com aquela condição de saúde, ou de algum cuidado profissional, que não seja do médico, né? Um cuidado de suporte, uma fisioterapia, uma enfermagem, alguma coisa assim. E, principalmente, esse é um dos nossos focos mais importantes, produtos especiais que não são vendidos em drogaria, né? Que para a gente aqui que é do setor são os correlatos, e essa pessoa vai ter que buscar esses produtos, depende do estado, ou é a casa cirúrgica ou a casa do médico, mas é um varejo offline que tem muito pouca capilaridade, né? Então, também uma coisa que eu sempre falo assim, quem mora em grandes capitais tem dificuldade, mas tem como chegar. Quem mora fora das grandes capitais fica totalmente desatendido, essa pessoa acaba que não tem uma boa qualidade de vida ou regride na situação de saúde dela, então tem que voltar para o hospital. É ruim para ela, é ruim para o sistema. Então, olhando esse problema, a gente pensou, poxa, como é que a gente pode aplicar tecnologia e modelo de negócio para resolver isso num país continental como o Brasil, né? A gente tem um país continental extremamente desigual e a localização geográfica faz muita diferença. Poxa, vamos usar a internet, né? Como é que a gente resolve isso? Com a internet. Então, a gente criou uma plataforma onde a gente conecta produtores de conteúdo ou o próprio conteúdo que a gente produz com as pessoas através do site. A gente conecta profissionais que ofertam seus serviços, e isso eles dizem lá, né, qual que é a especialidade, o local de atendimento, se é domiciliar, se é por vídeo, enfim, tudo isso, e conecta fabricantes e atacadistas de produtos para a saúde. Então, a gente resolve essa questão da venda que, na nossa visão, é mal resolvida pelo varejo offline, através da venda direta ao consumidor pela internet. Para isso funcionar nesse mercado, a gente tem a solução completa. Então, a gente faz a logística, a gente faz o pagamento, a gente faz o atendimento ao consumidor, resolve todos os problemas para o consumidor, de um lado, conseguir comprar com conforto e com uma amplitude de opções, né? E do outro lado, esse atacadista, importador ou fabricante, ele também conseguir fazer essa venda sem precisar fazer investimentos e sem causar um problema na operação estabelecida dele, que é a venda hospitalar, né? Então, com isso, a gente consegue, de um lado, dar um valor melhor para essas mercadorias que estão no estoque dele, e, de outro lado, dar acesso para o consumidor, que é a nossa missão. A gente é muito focado em levar a saúde para as pessoas em casa e dar esse acesso que empodere a pessoa e a família a conseguir cuidar da própria saúde. Na verdade, é uma plataforma que é um marketplace mesmo, que é encontrado ali. Sim, a gente, do ponto de vista da transação de produto, é uma lógica de marketplace, mas a gente agrega essas outras coisas, né, que é a informação, os profissionais, um nível de serviço
muito próprio do setor saúde, né? Então a gente também tem atendimento por técnicos de enfermagem, a gente tem todo um cuidado diferenciado, mas sim, a lógica de marketplace. Mas esse é o ponto que eu queria chegar, né? Mas tem o além do marketplace, que são a parte que eu acho que vocês são fantásticos, que é a parte inovativa, tanto da parte de informação, então eu queria que você contasse um pouco como funciona a questão dos artigos, informação que vocês levam ao público e a parte dos profissionais também que estão cadastrados lá, porque outros marketplaces que eu conheço não tem isso. Não. O que assim, a gente se vê, né, como uma health tech. Então, primeiro é health e depois é tech, né? Então, pensando em saúde, uma das carências que a gente vê muito grande é a pessoa saber o que está acontecendo com ela, saber quais são os comportamentos que ela pode ou não pode ter para ter esse nível de autocuidado, né? Isso passa desde coisas mais gerais, como cuidados nutricionais, fazer exercício, tomar cuidado com depressão, esse tipo de alerta, até coisas mais específicas e profundas, como, por exemplo, a gente publicou ontem, essa semana, um artigo Como dar banho na criança ostomizada, que é um baita desafio, a pessoa fica desesperada, imagina um pai, uma mãe, então é super especializado, mas super prático. Então, o que a gente procura é olhar o conhecimento que existe, não estamos inventando conhecimento novo, ver a aplicação prática dele e explicar ele de uma maneira que seja fácil de entender para a população em geral. Então, é muito isso que a gente faz, e aí a gente tem coisas mais gerais e coisas mais específicas, como essa, que podem ou não estar ligadas ao portfólio de produtos que a gente oferece, né? Então, a gente vê isso como uma contribuição para a sociedade e para o sistema de saúde, porque se todo mundo conseguisse cuidar um pouquinho melhor, como a gente viu agora na pandemia, no final é bom para a pessoa e é bom para a sociedade. Os cuidados profissionais, que a gente percebeu é que, se você precisa de um médico, é possível alcançar um médico, né? Se é no sistema público, vai lá no posto de atenção à saúde. Se a pessoa tem um plano de saúde, tem o livrinho, né? Então ela vai achar lá no livrinho. E tem já plataformas que você tem catálogos de médicos e você consegue encontrar. Agora tem a telemedicina. Então, médico você acha. O que você não acha é justamente o cuidado de suporte. Então a pessoa, preciso de um cuidador, preciso de um enfermeiro, preciso de um fisioterapeuta, uma pessoa que não está numa classe social, que tem acesso a um médico particular, está lá sempre disponível e tal. E mesmo essa pessoa, às vezes, também tem essa dificuldade. Onde vai procurar, né? Antes, a gente via assim, que ou pede indicação, mas aí depende de você ter alguém para pedir a indicação. Ou a pessoa acaba vendo, isso é muito confuso, entrando em grupos de Facebook, e aí tem um monte de coisa até perigosa lá e tal. O que a gente fez? A gente organizou, a gente criou uma estrutura onde o profissional, ele vai lá, ele descreve quais são as competências dele, a formação dele, a especialidade dele, local de atendimento, se é virtual, a região, a agenda dele, se é segunda e quinta no consultório, tal. Então ele descreve tudo lá, planos de saúde que ele atende, e com isso viabiliza a pessoa entrar lá e encontrar o profissional mais adequado para aquela necessidade dela. Isso para a pessoa. E para o profissional é uma maneira também dele ofertar os serviços dele de uma maneira mais organizada, né? Não, com certeza. E a confiança, né, da pessoa entrar ali e ver um profissional, ela deve provavelmente já ler recomendações daquele profissional. Sim. Então, faz uma diferença quando você está adquirindo um serviço, dizendo assim. E até conteúdo, né? A gente permite que esses profissionais também, se produzirem bom conteúdo, a gente coloca na plataforma na área de conteúdo. Então, também é uma maneira desse profissional mostrar ali a qualidade do trabalho dele, né? E você já ir conhecendo, né, a linha de trabalho dele. Exatamente. Quando a gente conversou no passado, em setembro, você estava ainda, né, a Suprevida vai fazer 3 anos, mas de operação 2 anos ali, vocês estavam já crescendo num ritmo acelerado, mas ainda estavam numa fase bem do start mesmo. Agora passaram 9 meses, eu tenho acompanhado o trabalho de vocês nas mídias sociais, inclusive fica o convite para todo mundo acompanhar a Suprevida nas redes sociais, e eu vi que vocês estouraram. Então eu queria que você contasse o que mudou em 9 meses. Bom, a gente, desde que começou a pandemia, a gente passou por uma situação de reconhecimento. Por quê? A gente já via essas necessidades, então a gente já via que o cuidado domiciliar ele
tinha muitos desafios. A gente já via que o mercado ia acabar migrando para a internet, né? Então, se olhar os mercados de consumo, eles já estavam bem na frente da saúde na internet, né? Então, a gente já viu isso como uma tendência, mas que vinha lentamente. Com a pandemia, todo mundo foi para casa. Do lado da cadeia de fornecimento, as vendas hospitalares reduziram muito para quem não está, né, em coisas ligadas à Covid. E as próprias pessoas, mesmo os executivos, os donos de empresa da saúde, passaram a viver mais a vida do consumo online. Então, eles perceberam, precisamos estar na internet. E as pessoas precisavam comprar coisas com dificuldade de acesso ao varejo offline. Isso gerou uma explosão de demanda para a gente, tanto de consumidor querendo comprar, até de conteúdo, gente lendo mais sobre saúde. Por exemplo, o artigo campeão nosso lá é como saber se a minha ferida está infeccionada. Porque a pessoa ela não tinha coragem de ir no pronto-socorro, né? Então pesquisava na internet. E do lado da cadeia, o empresário, o executivo, percebeu que ele precisava entrar nessa nova economia de alguma maneira. E a gente já tinha a solução pronta. Então, a gente teve um pico de demanda dos dois lados. E aí, uma correria danada, né, para estruturar, contratar gente e dar conta dessa demanda. A gente fechou os nossos números do ano passado, a gente cresceu 10 vezes. E a ambição esse ano é crescer 5 vezes. Então, olha, a gente está aqui falando agora que é julho, no final de ano a gente vai falar de novo. Foi a participação lá no Medical Talks. Com certeza. Então... Mas você estava me contando que a recompra tem um índice muito alto também, né? As pessoas compram e aí elas têm uma boa experiência e voltam para comprar. Conta um pouquinho sobre esses números que vocês têm. A gente tem um índice que a gente tem muito orgulho, que a gente fechou também no ano passado. É um índice bem comum para a empresa de tecnologia, que é o NPS. Aquela perguntinha que vem assim, qual a chance de 1 a 10 de você recomendar a empresa? A nossa média é 90. Então, de 1 a 10... Eles recomendam. Em média, 9, nota 9 Lógico. De recomendação. Então, isso a gente fica muito feliz. E é resultado do esforço que a gente tem também para não deixar as pessoas desatendidas. 40% dos nossos usuários recorrem na compra, isso também é muito legal para a gente. E está na gênese, por quê? Muitos dos nossos usuários são doentes crônicos, né? Então, e aí a gente se diferencia muito de marketplaces mais gerais, porque a necessidade ela é recorrente, a pessoa precisa daquilo. Então, se a gente fizer um bom trabalho, e tiver bons preços, um bom portfólio, né, e honrar com a confiança que as pessoas têm na gente, a recompra ela vai acontecer. E tem acontecido, e uma coisa que tem sido muito legal para a gente também é perceber que a gente atende muitas pessoas que estão em regiões distantes, né? E às vezes a gente até recebe alguém que liga, faz um depoimento, agradece e tal, porque essa pessoa estava muito sem opção. Não está assistida, né? Agora, aconteceu um fenômeno também que vocês não estavam esperando, né? O corporativo comprando de vocês. Vocês não esperavam tanto CNPJ comprar de vocês. Quando a gente desenhou a Supervida, a gente pensou, vamos atender as pessoas em casa, né? Foi tudo isso que eu falei até agora. Levar, né? Fazer a acessibilidade do produto, chegar na pessoa. No paciente ou familiar, esse era o foco, pessoa física. Quando a gente foi para o ar, a gente começou a perceber, está tendo compra CNPJ, né? O que está acontecendo? E aí a gente percebeu que a gente tem alguns perfis de comprador CNPJ. Que se depois, né? Tudo fica óbvio depois. Um é a pequena e média empresa da saúde, pequena clínica, pequena consultório, porque eles têm uma dificuldade de compra muito parecida com o consumidor pessoa física, né? Então, isso é um perfil. Outro perfil interessante são hospitais fazendo compra emergencial. De vez em quando bate lá na gente, não são compras enormes, porque nas grandes eles têm lá o distribuidor e tal, mas pequenas compras é muito mais ágil comprar com a gente. Então, menos burocrático. Muito menos. Entrou na internet, foi lá, comprou, chegou o produto. Então, a gente percebe isso. Planos de saúde, às vezes, compram também coisas emergenciais com a gente. E até já aconteceu, assim, empresas que não têm nada a ver com a área da saúde. A gente teve uma
uma venda super interessante lá, que era uma empresa de aviação que estava montando um avião médico para o corpo de bombeiros e aí comprou um monte de coisa com a gente para, vamos dizer, rechear o avião. Então a gente percebeu assim, que a gente também tem um papel de resolver essas situações de dificuldade de compra pulverizada. Não importa se é pessoa física ou pessoa jurídica. O que é legal, porque você aumenta seu range de consumidores da plataforma, né? Total, não, a gente aumenta o range, aumenta a receita para o nosso seller, porque ele acaba... Lógico. Também é um mercado que ele não atenderia, porque são pequenos compradores profissionais, a gente chama assim, ele não ia ficar visitando... e também melhora para esses compradores que passam a poder optar por um range de produtos maior, porque entra lá na plataforma e tem todo tipo de marca, de preço, de E facilita, né, a compra dele. Ele não precisa fazer 15 ligações, esperar 15 orçamentos, ele consegue ver tudo na plataforma. Exatamente. Se for um consultório aí de 2 médicos, tal, é muito melhor ele dedicar o tempo dele a fazer consulta, lógico, para ele ir para os pacientes, do que ele ficar fazendo compra, né? Não, com certeza, acho que facilita a vida dele. Queria te agradecer por ter vindo aqui conversar comigo. Vou deixar o convite para quem está assistindo a gente. A Suprevida tem um perfil de empresa aqui no Medical Connecta, na plataforma. Vai lá no perfil da Suprevida, vê todo o conteúdo que eles disponibilizaram para vocês e agende uma reunião para saber como vocês podem ser parceiros da Suprevida, divulgar a Suprevida, conhecer a Suprevida, porque é um projeto, uma iniciativa muito legal. Rodrigo, obrigada. E daqui a uns meses a gente volta a conversar, que eu quero ir acompanhando a evolução da Suprevida. Vamos se encontrar ao vivo na feira no ano que vem, com certeza. Mas antes disso, a gente vai marcar um digital de novo. Fechou. Obrigada. Obrigado, Manu.